Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrouxa sua gravata, real ou imaginária, que o papo hoje aqui vai ser quente. Hoje eu estou recebendo um pastor. É um pastor muito interessante, um pastor que fez muito sucesso aí, acho que nos anos 80, 70, por aí. É um cara tarimbado. Ele vai falar um pouquinho sobre como que é a igreja dele. Como é a sua igreja, pastor? Primeiramente, saúdo a todos com a paz de Tintones e digo a todos que aqueles que se arrependerem, que quiserem se doar e doar, Tintones está recebendo. E a sacolinha de 30%, 40%, quanto que é o dízimo? Depende, ninguém é obrigado a doar, mas aquele que não der, vai apodrecer na ponta do tridente do cão. Podem correr. A sacolinha! Tô recebendo o Fabiano. Fabiano é um comediante, voz cover do Chico Anísio. Um cara fantástico, além do seu stand-up e tudo mais. Cara, Fabiano, muito obrigado por você vir aqui. Ô, Veríssimo. Obrigado eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o seu público, com todo esse pessoal maravilhoso. Eu tô aqui, valeu, tamo junto. Cara, é muito bom, cara. A primeira vez que eu te assisti em vídeo, eu achei que era dublado, cara. Você fazendo os personagens do Chico, porque... A perfeição, não vou nem falar dos trejeitos que você também consegue imitar, né, na fisionomia, mas a voz, eu fiquei impressionado, cara. Como é que nasce essa história de imitar o Chico? Nasceu em 1981, mais ou menos. Lá atrás. Tudo começou quando eu assisti o programa Chico Total na Globo. Eu estava com a minha mãe, com meu pai, na sala assistindo, era uma quarta-feira, se eu não me engano. E aí começou a passar na televisão aquele programa e eu vendo aquele ator maravilhoso mudar de personagens, mudar de voz, fazer personagens mulheres, homens, padres, pai de santos. E eu falei, caramba, eu quero fazer isso quando eu crescer. Aí do nada, eu tinha 6, 7 anos. E eu me lembro bem que eu comecei a tentar reproduzir aquelas vozes. E um belo dia na escola, no jardim de infância, a professora me viu e falou, alguém aqui sabe fazer alguma coisa diferente e tal. Eu levantei a mão, ela falou, vem aqui, faz uma coisa diferente. Tá bom, fiz. Falei, eu sei fazer imitações do Chico Anísio. E Chico Anísio, naquela época, todo mundo conhecia, era o auge. Até as crianças gostavam. Aí eu fiz as imitaçõezinhas ali na salinha do jardim de infância. Você lembra qual foi o primeiro personagem? Foi o Gastão Franco. Era um comercial da Somar, das Gastão Franco era um que era repórter, né? Não, Gastão Franco era um pão duro. Ah, era o pão duro. Eu não sou pão duro, eu sou controlado. Eu gosto de poupar. Posso poupar? Popo. Então foi esse que eu fiz a primeira vez. Era até um comercialzinho que ele tinha, que ele chegava em casa com as bolsas e dizia, Exomar, me ajude, eu acho que eu deixei a carteira lá no supermercado, mas as coisas estão tão baratas que eu acho que eu vou voltar lá para comprar mais. Aí aparecia um outro personagem dizendo, tem que poupar. E aí eu falei, caramba, eu sei fazer isso. E quando eu fiz, a minha professorinha falou, caramba, que coisa linda que você fez, meu filho. Que talento. Você tem talento, você imita bem. Claro que eu não imitava nada, minha voz não alcançava. Mas aí eu acreditei e hoje eu tô aqui te dando essa entrevista. Inclusive você tem uma voz de locutor, né, que ajuda Acredito que ajuda na imitação. Quando criança você não tinha voz fina de criança. Não tinha, né? Não, a voz de criança, aquela voz de taquara rachada, sim, né? Sim. Quando adolescente, a minha voz foi modificando, foi ficando mais fácil fazer. Mas quando eu era pequenininho, eu fazia os personagens mais fáceis. Os personagens que não exigiam tanto do grave, sabe? Sim. Eu fazia o Painho, o Santelmo. Santelmo eu não lembro. Painho é aquele que fala assim, eu tô morta. Sou doido por essa... Cunhã, pega minha chinela. Aquela que Aguinaldo me deu, tá lá dentro. Aí eu fazia o Painho, o Santelmo. Santelmo eu não lembro do Santelmo. Não lembra do Santelmo? O Santelmo é aquele que tinha a mulher dele que era fidelíssima. A minha mulher é fiel demais, ela se chama Dadivosa. Eu fazia essas vozinhas assim e tudo mais. Com o passar do tempo, a minha voz foi engrossando, aí eu pude alcançar outros personagens, tipo o Pantaleão, né? O Alberto Roberto. Tinha o tom mais grave, né? O tom mais grave, eu fui alcançando os personagens e aí a coisa foi desenvolvendo. Chegou uma época na escola que todo mundo pedia na escola. Na hora do recreio, eu me sentia
sabe, a atração do colégio. Sim, porque tava no auge, né? Hoje, Não, tava hoje é no meio auge. que retrô, né? Hoje é retrô. A galera jovem não sabe o que é. Não sabe. Por enquanto. Mas vão saber. Vamos Porque saber. vai voltar uma... Ah, meu irmão, do jeito que eu tô batendo nessa tecla, eu acho que a rapaziada nova só não vai saber disso daí, só não vai conhecer Chico Anísio se não quiser. Que eu vou encher. Não existe nenhum cara como ele. Não existe. Quantidade de personagens que ele tinha e ele incorporava de uma forma que parecia outra pessoa de fato. O personagem, ele tinha o jeito emocional, psicológico, parecia outra pessoa. Sabe o que me encantava no Chico Anísio? Era exatamente isso, o trabalho de ator que ele tinha. Quando eu vi pela primeira vez o Chico Anísio fazendo personagens, porque eu fiquei curioso para saber como era o Chico de cara limpa. Eu na década de 80, ali no início da década de 80, eu nunca tinha visto o Chico Anísio. Eu conhecia os personagens dele. É porque ele não aparecia de cara limpa. Ele teve um quadro no Fantástico, mas acho que já foi mais pra frente um pouco, que era de cara limpa. Acho que foi na mesma época, mas ele, pra criança, não era a mesma pessoa. Não identificava uma coisa com a outra. O Chico Anísio, a primeira vez que ele apareceu de cara limpa, que eu vi, eu falei, não é possível. Não é a mesma pessoa. Não é possível. E é isso que me causou encantamento. E é isso que vai causar encantamento nos jovens hoje também. Quando eles conhecerem Chico Anísio e verem o trabalho de ator do cara, quando eles baterem... Não, é impressionante. E você nunca pensou em se caracterizar? Ou é muito complicado porque requer um envolvimento de dinheiro para ter perucas e toda uma questão... Mas você já pensou em se caracterizar também? Já pensei. Mas para eu me caracterizar, eu tinha que fazer uma coisa bem feita. Sim. Eu não ia querer fazer assim, botar um bigode, pintar o cabelo de branco... Não, cabelo de branco, que não tem, ou sei lá, qualquer coisa para ficar mais ou menos parecido com o personagem. Não, eu prefiro fazer de cara limpa, a não ser que tivesse um maquiador profissional que me caracterizasse, mas eu mesmo nunca pensei não. Porque, sei lá, numa viagem assim, numa imaginação forte minha, eu vejo você no teatro, cara, representando os personagens, assim... para uma galera... Eu já falei isso pra você em outras ocasiões, que eu acho que você devia procurar a galera do Ploc anos 80, as festas anos 80, porque tem tudo a ver, porque a galera que frequenta essas festas é a galera que assistiu Trapalhões, assistiu Chico Total, assistiu lá o do Jô Soares, que era o... Não lembro mais qual era o nome do programa, mas tinha também os personagens do Jô, que tinha o Capitão Gay, tinha vários personagens e tal... e essa galera, ela é saudosista, né? Por isso que eles vão pro Ploc anos 80 pra ouvir músicas, o Silvinho Blaubau vai pra cantar aquelas músicas dele da época. Então, eu acho que tem tudo a ver. E eu vejo você, sei lá, eu imagino você no teatro fazendo caracterizado, entendeu? Dado, claro, as devidas proporções, mas com uma bela maquiagem, com peruca, com tudo mais, ficaria muito mais... impactante e próximo pra memória... afetiva que a gente tem da época. Seria muito, muito foda. Você sabe, eu fico pensando no seguinte, por enquanto, eu usaria telões. Por exemplo, se eu fizesse alguma coisa no teatro, se eu não tivesse alguém que me maquiasse bem, né, um profissional... Botaria o personagem no telão. Um telão com personagem e faria assim como eu faço nas redes sociais. O personagem mesmo, o real. O personagem real. O Chico fazendo. O Chico fazendo. Não só a imagem do personagem. Sim. Isso já ajuda. Sem áudio. Só para identificação. Igual você faz no Instagram, né? Que você põe embaixo e em cima põe você, ou põe do lado, não me lembro mais como é que você faz. Eu faço assim, eu apareço na imagem e vem por cima da imagem aparece o personagem, mas eu apareço junto com o personagem, para que quem estiver assistindo identifique, aquele é o Painho, é o Popó. E aí a pessoa tem uma memória de falar, caramba, é o personagem que ele está fazendo, o personagem X. Porque assim, se eu fizer só com a voz, quem é da nossa época vai lembrar pela voz. Mas nem todos os personagens. Mas vão se confundir. Eu não lembro de todos. Às vezes você faz, se você não botar aquela referência, eu não vou lembrar. Se eu fizer aqui, isso é o bordel de infância, isso é um bordel. Você não vai saber quem é. Não vou saber. Esse é o Doutor Salgado, por isso que eu tive essa ideia. Esse eu não sei quem é. Vários personagens que as pessoas não conhecem. O jovem,
o Painho, O Coalhada. o Azambuja. o vampiro lá, que eu esqueci agora, o Bento Fugibento Carneiro, a Salomé. A Salomé. Tem uns que Esses marcaram. personagens, esses são mais fáceis. Se eu fizer assim, você sabe que eu tô fazendo coalhada. E se eu mexer com o olho assim, então, isso é o coalhada mesmo. Tu sabe que é o coalhada. Mas tem personagens que, mesmo que eu faça a voz, os trejeitos... Não vai identificar. Não, as pessoas não vão identificar porque faz muito tempo já que, né, que os personagens não aparecem e tal. Por isso eu faço questão de colocar a imagem do personagem para que a pessoa olhe e fale, caramba, realmente, lembrei, é esse personagem. E eu quero trazer isso para a galera mais jovem. Eu quero trazer não o saudosismo, mas fazer assim um pouquinho de massagem na alma, sabe, dos mais velhos, como nós. De nós para frente, né, de 45 para cima. Sim, sim. Que essa galera tava órfã. Sim. Tinha uma galera que tava órfã, né? Na internet. Porque tudo é feito para jovem. E já rolou aqui no podcast mesmo, já rolou no episódio com o Jefinho Farias, o Ceguinho, e o Rafael Carvalho, que faz o Mané Marreco lá na Praça Nossa, os malandros da Praça Nossa. Meus amigos. Isso. O Jefinho e o Rafa tiveram aqui. Foi um dos primeiros episódios. E a gente estava falando de como não tem na televisão mais tanta representatividade de humor com personagem. Humor caracterizado. O stand-up tá em alta e o humor de personagem, basicamente, é a Praça Nossa. Não tem mais. Tá? Então, isso que você faz traz esse personagem que o brasileiro adora, que o brasileiro gosta de novela, o brasileiro gosta do personagem, da caracterização do personagem. Gosta. De olhar a pessoa fora do personagem e falar, cara, como o cara se transforma, é outra pessoa e tal. Gosta mesmo. Isso é muito, muito bacana, cara. Eu, queria muito ver você num teatro fazendo isso. Cara, vai ver. Você vai ver, meu irmão. Pode ter certeza que você vai ver. Eu não acreditava muito, não. Sabe, eu comecei a fazer isso mais de brincadeira nas redes sociais, fazer as imitações do Chico Anísio e tal. Mas hoje eu já tenho uma visão diferente da coisa. Eu acho que eu vou fazer sim. Eu acho que eu vou fazer isso no teatro. Eu acho que eu vou me caracterizar sim. Aquela ideia que a gente teve, que você conversou comigo. Sim. Aliás, tem um amigo meu, um amigo irmão, que é o Leandro Pereira, que ele insiste, desde o primeiro dia que eu fiz um vídeo, ele falou, cara, você tem que se maquiar, você tem que se vestir do personagem e tal. E eu reluto muito, 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 porque eu não quero que fique uma coisa... Você quer fazer com qualidade. Isso, eu não quero que fique uma coisa caricata. Eu entendo porque quando eu palestrava, eu sempre hesitei em fazer vídeos da palestra e botar no YouTube, porque eu não tinha condições de filmar com qualidade, fazer um negócio com qualidade. Sempre relutei, eu só fui ter um DVD o dia que eu pude ir pro estúdio filmar profissionalmente. Eu sou muito chato com qualidade. Rafael tá aí no estúdio já há uma semana, ele já viu que ele já entendeu que eu sou chato, eu sou exigente. Ele também é, então casamos, entendeu? Coisa lá boa, né, Rafael? No estúdio que a gente gravava antes, também, eu sou chato com algumas coisas. Então, eu acho que tem que prezar, assim, pela qualidade. Senão você dá um tiro pela culatra. Eu também acho. Eu Mas prezo muito. Em que momento isso começou a ser... É profissionalmente, não é profissionalmente? Sei que você faz stand-up também, e o stand-up não tem nada a ver com as coisas do Chico. Ou você incorpora uma coisa ou outra? Eu não te assisti ainda no stand-up, então não sei. Você vai assistir, mais ou menos. No meu stand-up eu conto a minha história e conto também o que o Chico significa para mim. Eu falo um pouco da influência do Chico Anísio na minha vida e, claro, eu trago alguns personagens em cena. Eu faço alguns personagens, eu relembro algumas coisas que o Chico fez e faço um paralelo, né? Eu estou montando ainda, eu tenho 10 minutos ainda de texto. E nesses 10 minutos eu cheguei até... Já é uma etapa 2, né? Porque geralmente os primeiros 5 minutos é o calvário do comediante. É o calvário. Pra mim não foi. Os 5 foi de boa? Não, eu não fiz 5. Porque o que acontece? Enquanto eu me apresentei a primeira vez, quem me deu a oportunidade foi o Bira Tomasi, comediante Bira Tomasi. E eu me apresentei fazendo um texto do Chico. Contando um texto do Chico, porque eu tenho em mente, na minha mente, tem alguns textos que o Chico fazia e eu sei de cor. De cor, né? De cor. De tanto praticar, você... De tanto praticar, eu lembro bem dos textos dele. Então, eu apresentei o texto do Chico, ele gostou muito.
Mas me deu uma ideia. Falou, você tem que ter o seu próprio texto, você tem que desenvolver, né, tal. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a pensar. Falei, eu vou começar a escrever a minha história, a minha trajetória. Então, eu tenho 10 minutos da minha trajetória. Eu poderia ter mais, né? Teria até mais. Mas o pior para mim é dos 10 minutos em diante. Os primeiros 5 eu não tive problema, digamos assim. Meus primeiros 5 minutos. Eu não segui uma regra do stand-up. Sim. Eu sentei e escrevi. Falei, vou escrever a minha história. Até porque acho que você não, pelo que a gente já conversou, você não tinha nenhuma bagagem de stand-up. Não, nenhuma. E aí foi meio que empírico e fugiu da mesmice da galera. Exato. Eu procuro não seguir. Não é que eu não siga regras. É que eu não sei as regras. Sim. Então, como é que eu vou seguir uma coisa que eu não sei? Desconhece totalmente. Eu olho, vejo e falo, é assim que se faz, não é? Legal. Beleza, vou fazer. E como é que eu faço? Eu sento e escrevo. E passei a escrevi uma parte da minha história, do meu nascimento, e chego até o momento em que eu vou morar em Niterói. Você faz de forma cômica a tua Totalmente. trajetória. Tem piadas. Saquei. Tem um monte de coisa interessante. Imagino. A vida de todo mundo é muito interessante. A vida de todo mundo é muito interessante. Só não é interessante para a própria pessoa, porque, por exemplo, quando eu falo para você assim, Veríssimo, me conta as novidades. Não é nenhuma. Como nenhuma? Tudo que tu me contar é novo. Sim. Só não é novo para você. E as pessoas não conseguem ver isso. A gente adora conhecer a vida das outras pessoas, cara. A gente adora saber de onde as pessoas vieram, como que aconteceu, como que surgiu. O ser humano gosta, a curiosidade faz parte da curiosidade. Cara, é muito rico. É muito rico. E quando você se apaixona pela sua própria história... Aí é mais legal ainda. É mais legal ainda. Quando você percebe que a sua história é interessante... É cheia de riquezas, né? Cheia de riquezas, cheia de particularidades. Ninguém viveu aquilo, só você. Podem ter vivido coisas parecidas, similares, semelhantes, mas aquilo que você viveu é único. E você pode contar. Hoje, mais interessante ainda, porque você tem outro ponto de vista daquilo que aconteceu há 30 anos. Sim. E as pessoas que vivenciaram aquilo, de repente, têm uma história totalmente diferente. E quando você ouve a história dessas pessoas, enriquece ainda mais o seu texto. Sim. Fica maravilhoso. Sim. Eu tenho umas tias. Eu tenho a minha tia Lúcia, a minha tia Lita e minha tia Eliette. Toda vez que a gente se encontra, eu enriqueço o meu texto. Que ela lembra de alguma coisa. Como elas enriquecem, elas lembram de coisas interessantes. A minha tia Lúcia, ela vive dizendo, toda vez que a gente se encontra, ela fala a mesma coisa. O Fabiano, quando era pequeno, toda vez ele me via e falava, tia Lúcia, o que você quer, meu filho? O que você quer, meu filho? Tinha 3, 4 anos, falava assim pra mim, tia Lúcia, quero quanto piraquê? Parecia um japonês preto. Meu, tia, sério. Ela conta sempre. Pra ela, aquilo foi importantíssimo. E você nem... Não, eu não lembro. A minha outra tia conta que com 4 meses eu fiquei em pé no berço. Com 4 meses ela foi na cozinha, quando ela voltou, eu tava em pé no berço, agarrado em pé. E todo mundo se assustou. A minha mãe contava pra mim, minha mãe é falecida, a minha mãe contava pra mim que quando eu nasci, o médico me puxou, eu rodei na mão do médico. Caramba. O médico me puxou, ela viu, eu de cabeça para baixo, mas rodando e segurando a mão do médico para ele não cortar o cordão e girando. Aí o médico olhou para ela e falou, esse garoto vai dar trabalho, ele vai dar muito trabalho. Então são coisas que quando elas me contam, e eu dou valor a cada encontro com as minhas tias, porque eu sei que elas têm riquezas maravilhosas para me contar. Então, toda vez que me contam, eu guardo. É uma tradição oral que vai se morrer, a não ser que você vai morrer pelo caminho, a não ser que você escreva. Então, eu estou escrevendo. Não estou deixando passar nada. Toda informação é importante. É a minha história, sabe? É o meu registro. E esse registro vai virar cena, que vai virar peça, que vai virar solo, que vai virar monólogo, que vai virar tudo. Cara, mas em que momento vem o stand-up? A imitação era uma coisa de criança, uma brincadeira e tal, mas você passou por vários caminhos na vida aí e ainda tá nessa jornada, até onde eu sei. Em que momento surge fazer disso algum ganha-pão ou um extra? Em que momento isso começa a acontecer? Quando eu percebi que eu precisava ganhar dinheiro. Não que o stand-up dê dinheiro. Dá, mas demora. Mas eu falei, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu já tô velho. Eu não tenho
eu não tenho muita coisa, e eu sempre quis fazer alguma coisa que eu gostasse de estar fazendo e ganhar dinheiro com aquilo. Ganhar dinheiro se divertindo. Eu sempre tive subemprego, a minha vida inteira. Acredito. Sempre tive subemprego. E pela primeira vez eu me vejo na possibilidade, na oportunidade de ter um emprego. Não importa quanto eu ganhe, eu vou ganhar muito bem porque eu estou feliz. Não é trabalho, é emprego. É emprego, é o meu emprego. Não tem trabalho nenhum, é o meu emprego. Eu tenho prazer, eu estou empregado. Essa sensação é maravilhosa. A primeira vez que eu dei uma palestra de 50 minutos, a primeira que eu ganhei dinheiro, eu lembro se fosse hoje, foi em Cabo Frio, fui fazer um congresso de vendas e me pagaram, quando a pessoa me falou que ia me pagar R$2.000 para eu palestrar 50 minutos, eu falei assim, cara, eu não posso contar para ela que eu iria de graça, porque era um negócio que eu adorava fazer. Então, receber por aquilo é maravilhoso. Essa, acredito, seja a sensação que você sente quando tá no palco, né? Que palco é palco, né? Então... Meu primeiro cachê foi R$150. Eu ganhei lá no Bufão. Eu fiquei todo bobo. Mas todo bobo. Foi o primeiro que você fez, foi no Bufão? Não. Eu fiz no Bira. Né, o Bira eu não conheço, é onde? Bira Tomasi, ele é de Jacarepaguá. Ele é comediante também, um grande comediante. Procura depois, Bira Tomasi. Você vai se apaixonar. O negócio é bom, o negócio é fera. Vou procurar. Vai procurar, ele é muito bom. Mas ele tem um espaço dele ou ele produz em vários ambientes? Ele produz em vários ambientes. Restaurantes? Vários ambientes. Então ele me convidou para um ambiente dele, eu fui. Aliás, ele me chamou para o Casarão da Comédia em São Gonçalo, que quem produz lá é o Will Silva e Beto Gama e o de Lima. Nunca fui, mas já ouvi falar muito. Nunca fui, mas... Deve ir porque é muito bom. É porque São Gonçalo para mim tá um pouquinho longe agora. Assim que você puder, quando você passar por São Gonçalo, lembre-se disso. Vai lá no Casarão da Comédia, Will Silva, Beto Gama, de Lima, Cadu Manhães. Esses caras são feras. Cadu Manhães eu conheço. Esses caras são feras e me abraçaram. Abraçaram com todas as forças que eles puderam colocar em mim. E aí tu foi parar no Bufão fazendo solo? Não, participação lá. Eu fiz uma participação. Olha como eu sou burraldo nesse lance de stand-up. Eu fiz uma participação. Quando você faz a maior parte do espetáculo, é participação ou você faz um solo? O que é isso? Não, o solo é só você, né? Então, eu fiz uma participação grande, porque eu fechei o número lá. Ah, é porque um solo daí, sei lá, digamos... 50 minutos, uma hora. Eu fiz ali uns 15 minutos, porque eu fui fazendo... Fez bastante coisa. Bastante coisa, eu fechei praticamente. O Bufão me deu essa moral e ainda me pagou. É um cara fantástico. Não, o Bufão é sensacional. Eu sou apaixonado por aquele gordinho. É um cara que ficou no meu... amizade, viramos amigos e é um cara que eu gosto demais. Bufão é um grande amigo meu, grande amigo. Ele é amigo de todo mundo. As pessoas, às vezes, que não entendem. Dois caras me deram muita força aqui quando eu comecei o podcast. Um foi o Paulinho Serra, foi o primeiro a gravar. Não foi o primeiro episódio ao ar e foi o primeiro a gravar. E o Bufão. O Bufão participou, indicou muita gente, indica até hoje. Cara, fantástico. O Paulinho Serra, ele teve uma participação na minha carreira fundamental. Foi ele que me descobriu nas redes sociais. Sério? Sério. Foi ele que me descobriu. Eu estava em casa um belo dia, quando de repente no TikTok eu recebo um direct lá no TikTok. Fabiano, tudo escrito. Fabiano, quero te conhecer... Liga pra mim, meu número é esse. Paulinho Serra. Eu falei, não é. Era sacanagem. Não era. Paulinho Serra. Não é Paulinho Serra. O número, tudo direitinho. Eu falei, vou ligar. Mandei uma mensagem, daqui a pouco. Fala, garoto, como é que você tá, pá? Beleza? Rapaz, você tem que voar. Eu falei, peraí. É o Paulinho Serra? Como não sou eu, rapaz? Sou eu, Paulinho Serra. Cara, você tem que voar, meu irmão. Você tem que voar, meu irmão. Olha, já peguei seu vídeo, manda pra mim outro vídeo. Eu quero mandar pra todo mundo. Ele é muito simples, cara. Irmão. Ele é um cara muito simples. Aí ele mandou pra todo mundo que ele conheceu. Ele falou, eu mandei pro Lúcio Mauro Filho, mandei pro Bruno Mazia, mandei pra todo mundo. Os caras tão doidão com você, tão louco contigo, meu irmão. Falei, que isso, Paulinho, é sério. E ó, vem aqui na rádio, na Mood FM. Vem aqui na rádio, você vai fazer uma participação aqui e quero você lá no Rio Retrô também. Dia tal, vai fazer uma participação lá. Tá bom. Nesse meio tempo, eu conheci o Bira Tomasi, que me deu a oportunidade de fazer meu primeiro número, né, no stand-up. Logo depois, o Paulinho Serra me chamou para fazer um número lá no Rio Retrô. Rio Retrô. Mas aí também não
não foi muito legal, porque eu tava nervoso. Muito novo ainda. Não, cru, totalmente cru, sem texto. E aí rola aquela pressão de Não. Paulinho, de Rio Retrô Não, e tal. totalmente, sem texto, meio perdido. Falei, vou fazer o texto do Chico, não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Aquele medo de faço ou não faço, quando eu cheguei lá, fiz, mas fiz de qualquer Eu jeito. entendo. Não. Mas não. era pelo menos na noite de experimental lá, de Foi. Open. Não foi de Open. Eu fiz também Foi no 15 fight minutos. já. Foi no fight. Que é sinistro. Eu fui no Relíquias da Comédia. Aham. Quer dizer, foi difícil, não foi fácil. Mas foi muito bom pra mim, que quando eu saí dali, eu já saí Desafiado a já saí melhorar, com caneta e papel na mão, já escrevendo. Paulinho falou, você tem que escrever. Você tem que escrever. Escreve. Seja livre. Testa. Opa. Tem que testar, cara. Sem teste não tem Foi como. aí que o pessoal lá do Casarão da Comédia, lá no Barreto, em Niterói, me deram a oportunidade. E aí Ele lá falou, no Barreto, tu tá direto? Direto. Eu tô no Barreto, direto lá no Barreto, no Casarão da Comédia. E tô também no Nikit Comedy, Também não do conheço. Alan Freire, e do Bruno Rodrigues, e do Sancler. São amigos que você vai conhecer, você vai gostar. Se eu tô te falando, são pessoas de luz, pode ter certeza, são pessoas iluminadas. Com certeza. Você vai gostar muito. Alan Rodrigues, Bruno Fernandes, Bruno Rodrigues e o Sancler. Não, o Alan Rodrigues é outro cara. É outro cara. Outro cara. É outro cara. Esses são do Nikit Comedy, que estão me dando oportunidades. Isso tá recente, né, cara? Que tu começou. Tudo recente. É o quê? Não tem nem um ano ainda. Não, acho que vai fazer um ano. Daqui a uns 2 meses vai fazer um ano. Até então tu tava escondido Eu com tava esse talento. eu tava parado fazendo os meus... Eu tava com o meu canal no YouTube, insistindo em fazer o meu canal no YouTube, meus vídeos no YouTube, e querendo monetizar para ganhar uma grana. Sim. Me esforçando. Comecei com Lembre-se Disso, que é um canal que eu chego na rua e falo... Já assisti. Já assistiu? Da histórico do local Isso. tal. Eu assisti sobre o Tamoios. Isso. E assisti um outro... Acho que foi na praia de Caraí, alguma coisa assim. Na praia de São Francisco, algo que eu já estive nas parecido. duas. É. Mas esse daí que você tá vendo tá no Instagram. Eu tinha um canal chamado... No YouTube eu nunca tinha assistido. Não, nem vale a pena você ver lá agora, porque esse canal, ele no futuro vai ser legal, mas por enquanto ele não tá legal, porque eu fiz muita coisa. E tudo o que eu fiz foi antes de bombar com o Chico Anísio. Entendi. E Mas aí... eu tava treinando muito. Isso aí depois você me cobra em off, cara, eu estudei muito sobre o YouTube por conta do podcast. Eu vou precisar muito. E aí eu vou te dar umas dicas legais. Inclusive essa sobre o canal em si. Vou precisar muito. Com o maior prazer, cara. Que eu puder te ajudar, vou ajudar com certeza. Tem gente que a gente conhece na gíria popular, o santo bate, e tem gente que o santo não bate. É verdade. Contigo o santo bateu logo, até irmão. porque a gente é a mesma geração, mesma idade praticamente. Mesma língua. Somos de 75, então... 75. Geração safra Você boa, sabe o que né? aconteceu em 75? Cara, uma porrada de coisa. Você sabia que a Microsoft foi Tem criada? um site que você bota o ano e ele te dá todas as paradas que aconteceram. Foi criado em 75. Sim. A primeira edição da revista Playboy foi em 75. E acabou já. Já acabou, né? Moçambique e Angola se tornaram independentes em 75. Foi em 75 que a Guanabara, o estado da Guanabara, passou a ser cidade do Rio de Janeiro. Sim, porque a capital era aqui, né? No Era. Rio. Foi em 75 que ela Meu falecido avô era policial da antiga do Guanabara. estado da Guanabara. E aí, O quando estado da Guanabara. Quando migrou, ele virou policial federal. Porque ele era... Porque ele era... ele era da não era guarda, pouco, não. Ele era da guarda do distrito. Então, automaticamente, foi migrado para a Polícia Federal. E o interessante é que foi naquele ano, em 75, só que no mês de março, que o estado da Guanabara se fundiu com o estado do Rio. Mas não é vantagem nenhuma, porque anos depois Cabral se fundiu a Pezão e todo o Rio de Janeiro se fundiu. Sim, e temos quantos governadores que Não é? foram presos, os últimos 5, né? Acho que tirando o primeiro governador, todos os outros. Foi numa primavera, né? Antes da Rosa.
Pois é, cara, não tem Antes jeito. da rosa brochar, aquela rosinha. Começou a dar cadeia no Rio de Janeiro. Não sei o que Acabou, meu irmão, aconteceu. acabou. Mas em 75 aconteceu 2 fatos interessantíssimos. Nasceu um cara chamado Ricardo Veríssimo e nasceu um cara chamado Fabiano Souza. Isso aí, meu brother. Ai, aquele ano foi Inclusive, fantástico. o Chico tem um personagem que é meu parente, né? O Justo Veríssimo. O Justo Veríssimo. Isso, né? Completamente seu parente. Eu quero mais que pop se exploda. E aí, cara... Aí o Paulinho me descobriu e me divulgou. Mandou pra todo mundo. Aí o Hélio de la Penha Te viu. me viu. O Hélio, já chamei ele pra vir aqui. Hélio, eu quero você aqui no podcast, cara. Não sei quem que vai levar a mensagem pra você, se o Paulinho, se o Bufão, se o Fabiano. Já te convidei e vou continuar convidando até tu me responder. Eu quero você aqui. Ele veio, o cara é maravilhoso. O cara é maravilhoso. Ele me chamou pra fazer participar do stand-up dele lá em Ipanema. Ele tava fazendo um suburbano, sobre o subúrbio, né? Tá Tava fazendo, ele e o tá Alan fazendo. Ribeiro. Estão fazendo, Acho estão que é Alan fazendo. Ribeiro. Isso, estão fazendo. Lá na Casa da Comédia Carioca, em Isso. Ipanema. E eu estive lá. Eu estive com o Hélio de la Penha, Absalão também, estivemos juntos. Salão é cascudo, das antigas. Absalão é das antigas, eu não sabia, né? Eu tô conhecendo todo mundo agora, eu tô encantado. É. E aí depois disso, depois que o Paulinho começou a me projetar, a coisa aconteceu. Eu subi de 1.000 seguidores no Instagram para 17 mil. Assim. Assim. E quais são os projetos futuros, cara? Muita coisa. Agora, ó, eu tô escrevendo. Eu vou escrever o meu solo. Eu pretendo fazer por aí, pelo Brasil inteiro, um resgate dos fãs do Chico Anísio. Eu pretendo fazer isso. Essa galera, como eu falei lá no início, que essa galera que ficou órfã, né? Você pretende criar um texto para rodar o Brasil e atraí-los? Ou uma espécie de fã-clube, algo parecido? Eu pretendo criar um texto, rodar o Brasil e atraí-los. Eu vou atrás deles. Vou fazer shows. Vou trazer de volta o Alberto Roberto, o Bozó, o Quen Quen. Vou trazer de volta esses personagens que a galera gosta, curte. O jovem. O jovem. Jovem. Grande jovem. Pô, eu sou jovem. Jovem é outro papo. Quem não é jovem fica assim, ó, com cara de bundão. Eu vou pegar os jovens. Entendeu? Pegar a galera toda. Quero trazer pros mais antigos, pros mais novos. Era o jovem que trabalhava na Globo, tinha um crachá da Globo? Não, Quem trabalhava na Globo era o Bozó. Era o Bozó, isso aí. Bozó é que usa o crachá da Globo. Aí eu tiro a minha onda. Esse é o Bozó. E aí, meu irmão, a minha pretensão é rodar o Brasil. É rodar o Brasil inteiro. Eu tenho certeza que tem muita gente... Tem mercado, cara. Cara, vou te falar. Quando eu comecei a fazer os personagens do Chico, muita gente me ligou. Muita gente me ligou do Brasil inteiro. Dizendo, caramba, obrigado. Mas estava em plena Na crise pandemia e tal. sanitária aí. É isso, na crise sanitária. E aí tava tudo parado, né? Não Tava. tava rolando evento presencial de nada. em lugar nenhum. Não, mas mesmo assim, essas pessoas que me ligaram são pessoas que não vão a eventos nenhum. São pessoas que estavam órfãs, 45 anos para cima, Sim, sim. que não tem muito acesso à internet, que não tá muito ligado a stand-up, Sim, sim. que acha... É porque, de certa forma, a gente é meio que uma exceção da nossa geração. Nós somos. Ah. Você pode reparar que a maioria das pessoas que tem mais de 40, 50 anos... Não é muito ligado em mídia social. Não, tem muita dificuldade. Pergunta, TikTok é o quê? O que é isso aí? Que Instagram serve pra quê? Eu sou da área de TI, tenho uma empresa de informática há 15 anos, mas eu mesmo sempre relutei para mídia social. Eu demorei a entrar no Orkut, demorei a entrar no Facebook e por aí vai. TikTok eu tenho lá, mas não uso. Eu tô sempre relutante, eu chego depois que todo mundo. E é meio que um comportamento da nossa geração. O meu irmão, ele levou muito tempo para ter celular. Depois ele teve celular, mas ele não baixava o WhatsApp.
Não, quem quiser falar comigo, me liga. Depois do WhatsApp não entra em grupo nenhum, não gosta de grupo. E hoje ele tá lá, mas ele tá se arrastando. Ele é mais velho que eu, 2 anos. Sim, sim. Ele tá se arrastando nas redes sociais. Ele não curte, não gosta. Ele nem sabe que eu tenho 17 mil seguidores. Ele nem vê os meus vídeos. Porque ele nem sabe a importância disso. Não tem ideia. Não Pra tem ele- ideia. Mas não é culpa dele. A nossa geração é assim, nós ficamos assim. Digamos que nós somos a geração da transição. Nós ficamos no meio. Nós não somos nem antigos e nem novos. Sim, sim. A gente ficou perdido, entendeu? Sim, no limbo. Ali, É. vagando. Que é? Cara, tem horas que parece que eu dormi com 18 anos e acordei com 46. Eu me sinto ainda com 18 anos. Eu tô te falando. É sério, cara. Eu olho, às vezes o cara, passa perto de uma mãe com uma criança e ela fala assim, deixa o senhor passar, e eu olho e falo, senhor, eu? Porque, cara, eu não me vejo, eu me sinto garoto ainda, Não, entendeu? eu Eu não tava- sei se é um sentimento geral ou se é isso. E eu me sinto, apesar de trabalhar com tecnologia, eu me sinto muito perdido às vezes com mídia social. Tem Irmão, coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu peço ajuda. Eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tava pensando assim, se eu me separar da minha mulher, eu vou procurar umas garotas da minha idade. Aí eu fui ver umas garotas da minha idade, são senhoras. São senhoras. 46 anos, são senhoras. Ah, porque não se cuidaram, porque tem as mulheres de Não, 40. são lindas, mas são senhoras, não são garotas. Sim, sim. Mas eu ainda vejo como meninas, garotas. Sim. Mas não são mais. Outro dia eu tava fazendo um show lá em Niterói, e aí o Cadu, tava com o Cadu Manhães, Sim. aí Cadu me apresentou o genro dele, um cara igual a gente. Sim. Ele falou comigo, o senhor posso tirar uma foto com o senhor? Falei, esse senhor tá no céu, meu Não, filho. eu fiquei triste, eu não tive nem reação. Eu falei, pode. Geralmente eu falo, Pode. o senhor tá no céu. Eu falei, pode. Fazer o quê? Eu me senti mal. Depois da foto, eu falei, querido, você me derrubou. Senhor mesmo? Ele, não, é respeito. Mas respeito a quê? É porque nós não vemos Dessa forma. dessa forma. Quando a gente tinha 20 anos, a gente chamava uns caras de 40 de senhor também. Sim, sim. Eu me lembro, meu pai com 47 já era um senhor. Aí. Porque com, sei lá, a expectativa de vida era diferente. Entendeu? Então, Não, pior que não, a cara. percepção, eu não sei Era o a que nossa era. percepção. Quer ver? Eu peguei umas fotos do meu pai com 35 anos. Ele parecia um gordo bobo. Mas na época eu olhava pra ele como um senhor. Ah, O eu- meu pai, um homem, um senhor. Não, ele era um gordo bobo, bobão, um garoto gordinho bobão. Mas não era. Na minha visão, ele era o seu Newton Bellarmino Bispo. Ele já faleceu. Ele era a mesma coisa no final da vida dele, na minha visão. Era um senhor. Mas é porque a tua percepção dele A nossa percepção de jovem é Sim. diferente da de hoje, mudou por ao exemplo. longo dos É. anos e tal. Por exemplo, eu saio na rua, nenhuma menina me olha mais. Ah, não. Não É olha. o tiozão, não somos tio Não, da Fanta. acabou. Tio da Fanta. Entendeu, irmão? Acabou. Mas aceitar isso é doído, porque não é de uma... Não é, pra mim foi de repente. É, mas durou 10 anos de repente. Pra mim foi do nada. Do nada. Eu tava muito bem, pegando todas, casado, é outra coisa. Mas eu chamava atenção, de repente no dia com o seguinte... ego da pessoa saber que De repente, no você dia é seguinte, olhado e quando tal. eu saio depois, pera aí, ninguém me olhou, tal, tô aqui, não chama atenção. Que negócio é esse? Não sou mais jovem. Não sou mais jovem, mas não sou mesmo. Acabou, já foi. Então, eu vivo assim e muita gente da nossa geração tá assim também. E estão se sentindo sozinhos. Porque não... E é pra essa galera que tu quer levar... E é pra essa galera que eu quero levar a alegria do Chico Anísio. Porque não adianta, a galera mais velha não consegue se adaptar à comédia nova. De novo, nós somos uma exceção. Eu curto o stand-up, eu também curto o humor com viés mais de antigamente, o humor de personagem, por exemplo. E não sou só eu, né? Paulinho Gogó, por exemplo. Paulinho é Gogó, um sucesso, meu camarada. sucesso. E é um humor de personagem, entendeu? É o É. cara lá, é o caricato do suburbanão, Aham. do cara do outro lado da poça e tal. E esse humor não tá representado no stand-up, que é Não. o que tá em voga agora. É por isso que eu estou no stand-up,
Eu estou no stand-up. Mas eu sou um comediante. Eu sou humorista. Entende? Entendo. Eu vivo Perfeitamente. pro humor. Eu não vivo pro stand-up. Eu vivo pro humor. Se eu tiver que botar uma peruca e me transformar no personagem, eu vou me transformar no personagem. Eu sou um ator por excelência, por essência, digamos assim. A minha base é de ator. Eu vivo assim. O stand-up, eu adoro o stand-up. Eu acho que o stand-up é uma linha do humor. E que a nossa geração não consegue aceitar. Várias pessoas da nossa geração dizem: nossa, mas eles são muito sem graças. Bom era o Chico Anísio e o Jô Soares. E a geração nova diz: nossa, eles eram muito sem graças. Bons são os nossos de agora. Sim, é porque é a mudança, né? Só que, como você É. falou, tem uma galera órfã É, dos personagens. isso. Dos personagens do tempo do Chico e E tudo que mais. tal juntar tudo? E que tal devagarinho? Por que eu não posso ser essa ligação entre essas gerações? Nada impede, você Não pode. é? Por que eu não posso ser? Você pode. Eu tô no stand-up para aprender. Até porque tem jovens que gostam de coisas antigas. Tem. E eu vou convencer essa galera mais velha a gostar de coisa jovem também, que tem muita coisa boa aí. Sei lá, Tem cara, muita coisa boa. Eu vejo, sei lá, na minha visão tem espaço de teatro pra você, tem espaço em outros locais que o stand-up não chega. Aham. O stand-up não necessariamente não é o caminho do stand-up, Não. mas é um caminho que você pode passar tranquilamente. É o que você Verdade. falou, porque tem o teatro envolvido, tem o personagem, tem a caracterização, tem uma série de coisas Tem. que estão envolvidas. Cara, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Sem Fica à patrocinador, vontade. não dá pra fazer o podcast enquanto você vai molhando o bico aí. Deixa eu ver. Quero agradecer a Sampacel. A Sampacel é uma empresa de acessórios de celular, como o nome diz, Sampa. Eles estão lá em São Paulo, tem 5 lojas em São Paulo. E eles têm 2 distribuidoras de acessórios para celular também, além das 5 lojas. Então, se você quer montar a tua loja, inclusive o dono lá da loja, ele também está encaminhando para um lado de mentorar pessoas que querem montar empreendimento nessa área. Então, se você quer montar a tua loja de acessórios para celular e quer saber onde compra e quer comprar equipamento, fala com o pessoal lá da Sampacel. Se você é de São Paulo e quer comprar acessórios para o teu celular, com certeza eles têm as melhores condições de São Paulo. Então a Sampacel está apoiando aqui o projeto. Obrigado, galera da Sampacel. Lucas, tamo junto, cara. A R Veríssimo, que é a minha empresa de informática. Então, se você tem uma empresa pequena e média que não tem departamento de informática, você foi feito pra gente. A gente atende empresas que não têm departamento próprio de TI. Então, nós assumimos toda a informática, estamos há 15 anos nessa brincadeira de assessorar empresas que não têm departamento de TI. Então, se você precisa de suporte de informática, está cansado do técnico que falta, que chega atrasado, que não aparece, que vai, enrola e não resolve, fala com a gente da R Veríssimo que a gente tem a solução para você. Tá rolando o QR Code na tela, tanto da Sampacel quanto da R Veríssimo, e no link na descrição no YouTube também tem o acesso direto para falar com a gente da R Veríssimo, da Sampacel. Obrigado. Se você quer patrocinar o Gravata Amarela Podcast, entre em contato com a gente ou no Instagram, @Gravata Amarela Podcast, ou no e-mail @gravatamarela.com.br. Qual é a vantagem de patrocinar? Fica rolando um QR Code na tela para a pessoa falar direto com você, vai direto para o teu Instagram, ou para o teu site, ou para o teu WhatsApp, como você desejar. E os episódios aqui são papos como esse, que são atemporais. Esse papo aqui vai ficar no YouTube durante muito tempo e ele não tem prazo de validade. Quem gosta de humor vai continuar assistindo esse episódio. E se você patrocinou, tua marca vai ficar aparecendo aqui, ó, um tempão no YouTube. E quanto mais o podcast crescer, mais vai puxar visitas para o seu episódio, que vai estar a tua marca representada lá no episódio. Então você vai investir uma vez e vai ficar com uma coisa rolando por muito tempo no YouTube. Então, se você tem vontade de patrocinar um episódio ou a temporada, entre em contato com a gente. A gente precisa de patrocinador para fazer isso aqui continuar, e a sua empresa também precisa de divulgação. Obrigado, patrocinadores. Fabiano, cara, eu já te perguntei de projetos futuros, já entendi que tu quer navegar o Brasil com isso.
já tá acontecendo, o texto tá amadurecendo o teu texto para isso? É uma parada que você pretende levar pelo caminho do teatro ou pelo caminho dos bares, restaurantes, ou aquilo que aparecer primeiro, ou você tem um plano definido para isso? Por enquanto, o que aparecer. Eu tenho um grupo que eu formei, que eu criei um grupo de amigos. Hoje, te cortando, hoje você tem um empresário, alguém que produz você, responsável pela tua carreira, ou é você mesmo que tá tocando? Eu tenho alguém responsável pela minha carreira. Esse alguém é meu amigo há mais de 20 anos. Luan Paranatinga. Paranatinga? Luan Paranatinga. Inclusive, quando você quiser trazer alguém assim que tenha muito conteúdo, que entenda muito da arte, Luan Paranatinga. Indico a você a trazer aqui. Vamos botar na pauta aqui pra gente conversar com ele. Uma pessoa da nossa geração, uma pessoa iluminada e que é um profissional de primeira. De primeira. Ele está me produzindo, ele está me empresariando, ele está cuidando das minhas coisas. E assim, eu tenho, por enquanto, o que aparecer a gente vai fazer. Então, você aí que tem festa de casamento, aniversário, bar, restaurante, Uou! Cara, fala com o Fabiano. A gente vai fazer de tudo. E teatro, bares, o que pintar a gente faz, restaurante. E no futuro, a gente, por enquanto o texto ainda está maturando. A gente está desenvolvendo, a gente está criando, a gente está colocando um monte de elementos históricos e de épocas e tal. E vai ficar um texto bacana, vai ficar uma coisa bacana, uma grande homenagem ao Chico Anísio. E quem é fã do Chico Anísio pode contratar a gente, que a gente vai trazer, vai levar um trabalho muito bem feito. Você está incluindo dados, esse lance que você faz Lembre-se disso. Lembre-se disso, de dados históricos, dentro do teu texto com o Chico também? Também. Cara, fantástica essa ideia. Também. É uma parada... Também. Quando eu escrevi meu terceiro livro, que fala sobre o marketing de rua, que foi um termo que eu acredito que fui eu que cunhei. Ninguém falava esse termo antes. Adorei cunhar! Cunha. O marketing de rua, ele conta um pouco do resgate do caixeiro viajante, de como os imigrantes chegaram, Saara, todos os comércios populares. No Brasil todo, eles têm uma semelhança absurda. Então, o Ver o Peso lá em Belém, a Rua Grande de São Luís e o Saara no Rio, e a lá de São Paulo, que agora esqueci, que é 25 de alguma coisa. Isso. Acho que de março, né? 25 de março. Elas têm uma semelhança e não foi proposital. Então, tem a ver com uma questão de cultura. E quando eu fiz esse livro, eu encaixei dados históricos dentro do texto. Então, se eu ia falar da Rua Grande, eu contava um pouco da história da Rua Grande. Quando eu fui falar dos imigrantes, eu falei um pouco dos judeus, da riqueza do mundo inteiro tá na mão dos judeus e tudo mais. Então, cada capítulo eu encaixei um trecho histórico. Porque eu não inventei isso, eu copiei do Jô Soares. Jô Soares fez isso nos livros dele, Xangô de Backstreet. Os dois que eu li, Quem Matou Getúlio Vargas, se não me engano, é o título do outro livro. Ele encaixa trechos históricos. E foi uma parada que é bacana, porque você dá uma quebrada na história, aí entra um trecho de em que contexto histórico aquela cena está acontecendo. Exatamente. Então eu acho fantástico essa ideia tua de encaixar, porque você está falando para um público saudosista que precisa encaixar aquela piada, aquele momento, naquele contexto histórico. Até porque fora daquele contexto histórico, aquilo ali pode ser politicamente incorreto, talvez você não possa nem mais falar. Exatamente. E não tem a graça fora do contexto. Exatamente, não adianta. Por exemplo, um personagem que está totalmente fora, o Nazareno. Ô, Nazareno! Calada! Isso não é mulher, então, Tá. né? A Terta é o Pantaleão. Era Pantaleão, isso. Isso não é mulher, aí ele esculachava a mulher dele. O tempo todo esculachando a mulher dele. Sim. Se eu não contextualizar, Fica agressivo, fica totalmente fora, não encaixa hoje.
Isso aconteceu... Você vai ter que explicar, de certa forma, explicar o contexto antes. Como era a década de 80, como é que os meus pais se relacionavam, como é que os pais daqueles que estão me assistindo se relacionavam, o que acontecia nas casas. Até para o jovem entender, né? Porque senão não entende. Se eu simplesmente chegar e falar, calada, isso não é mulher, isso é o sapo com conjuntivite, eu prefiro essa. Tu também não trocava? Meu irmão, isso é agressivo demais. Mas na época... Mas na época era normal. Absolutamente normal. A gente é de uma geração... Eu sou de uma geração... Você é de São Gonçalo, né? Niterói, São Gonçalo. Eu nasci aqui no Rio, mas eu sou de Niterói. Fui morar em Niterói muito pequenininho. Então, eu cresci em Magé. Então, nós dois somos do outro lado da poça. Isso. Então, eu sou do tempo que a polícia militar passava de... Joaninha, que era um Fusquinha, e se a gente tivesse 10 da noite conversando na esquina, a polícia parava e mandava a gente pra casa. E a gente ia pra casa. Ia pra casa. Não discutia, não reclamava, nada. Casa. E acabou, existia um respeito. Hoje isso não existe mais. Não, hoje não. Hoje dá processo, dá não sei o quê, não pode, meu direito, meu não sei o quê, meu esquerdo. Não tô dizendo que é melhor ou que é pior. O que eu tô querendo corroborar aqui com o que você tá falando é que são épocas diferentes, comportamentos diferentes, situações diferentes. A gente viveu uma outra época em que certas coisas... Eu nunca questionei por que o policial estava me mandando para casa, se isso era certo, se era errado, se era abuso de poder, se estava infringindo meu direito de ir e vir. Nada disso. Simplesmente obedece os mais velhos e ainda era autoridade. Então, casa, acabou. Meu irmão, eu sempre fui um aluno muito respeitador, muito calado. Sabe por quê? Eu não fui. Mas eu fui, sabe por quê? Eu não sei se você estudou em colégio estadual. Não, eu estudei em colégio particular. Pois é, eu estudava em colégio estadual. Meu colégio era o que não existe mais, né? Era misto. Era colégio cenecista. Os colégios cenecistas, eles tinham alunos que não pagavam, que era público, e alunos que pagavam. Na mesma galera. Entendi. Na mesma turma. Então era um troço... Então, por exemplo, na hora do recreio tinha a merenda dada pela escola, que era e a merenda na cantina. Quem queria comer a merenda de graça, quem queria comprava na cantina. Quem podia. Quem podia ou quem queria. Não era... Corrigindo, não era quem queria. Não, é porque tinha gente que, como eu podia comprar. Meu pai tinha uma condição financeira boa. Mas quantas e quantas vezes eu fui comer um macarrão lá... Porque realmente era com gostoso. Salsicha... Era muito bom. Que eu não vou lembrar o nome da cozinheira, mas passou aqui, eu não vou lembrar. Nete. Que a Nete fazia, que era filha não sei de quem, que era cozinheira do colégio há milênios. Aí. E tinha o faxineiro geral lá, que era o seu meu. O seu meu tinha quase 100 anos de idade. Caramba. Então, nesse ambiente totalmente... que não existe mais essas coisas. Não, na minha escola tinha Deni Camburão. Uma mistura de ricos e pobres no mesmo colégio. Na minha escola só tinha pobre. E vou te falar, por que eu era um aluno comportado? Porque eu não era um menino comportado em casa. Mas na escola tinha que ser. Sabe por que eu era? Porque a professora botava de castigo. Mas não adiantava, não. Mas olha só a diferença. Pra mim não adiantava, não. Mas olha a diferença de época. As professoras tinham autoridade. Sim. E as mães simplesmente falavam, tem toda a gente ficava de castigo em sala de aula. Castigo. Atrás da porta eu me lembro de ficar. Vai ficar aí, de cara pra parede. Eu lembro de ficar de castigo atrás da porta. Ficar sem recreio. Agora você vê, imagina você falar isso pra essa geração. Impraticável. Inaceitável. As mães vão na escola hoje para dizer, não, você não vai falar isso pro meu filho. Quem foi a professora aí que falou que meu filho não pode ir pro recreio? Quem foi? E a professora simplesmente abaixa a cabeça. Mudou, né? Na nossa época, não. A voz da professora na sala de aula era a autoridade. Os nossos pais, eles não ousavam tirar essa autoridade dos nossos professores. Eu lembro de raras ocasiões que minha mãe foi na escola reclamar com o professor de alguma coisa. Uma das situações que eu me lembro foi por questões religiosas. Tinha aula de religião e a minha mãe professava outra religião. Isso aí. Então ela ficou chateada que estavam me obrigando a assistir aula
Católico ou católico, que era católico. É. E nós não éramos da religião católica, né, em casa. Aham. Então foi a única vez. Agora, porque eu fui chamado na secretaria, ou porque eu fiquei de castigo, Não. porque eu aprontei, nunca foi questionado. Olha que interessante, você levantou um assunto muito interessante, a religião na escola. As únicas religiões que tinham na escola era católico ou protestante. Católico ou protestante. Você escolhia, você vai escolher uma dessas duas aulas, mas você era obrigado a assistir uma dessas duas. Na minha escola só tinha católica. A aula de religião era católica. Na minha escola, quando eu estudei no Hilário Ribeiro, a partir da 5ª série, foi que teve essa divisão. Católicos na minha e protestantes. Era um colégio necessariamente, não era um colégio religioso, católico, era um colégio normal, mas a gente rezava o Pai Nosso, Ave Maria e cantava os hinos da bandeira, sei lá o quê. Acho que era a 4ª série que subia num palanquezinho e fazia o Pai Nosso, Ave Maria. Tinha uma gruta de uma santa, que eu não lembro qual era. E os evangélicos participavam também. Aí começou a ter uma certa rebelião, porque os espíritas e os... Até então a divisão era essa. Os espíritas e os evangélicos não queriam que seus filhos participassem por questões de conflito religioso e tal. E aí, uma dessa que a gente, passou a ser liberado de participar das aulas de religião e antes de iniciar a aula desse momento lá, por conta de outras religiões. Mas não tinha aula de religião protestante e católica, não. Era só católica. Sabe o que me incomodava na aula de religião? É porque eu sempre fui muito fã de história. E quando disseram que a gente ia ter aula de religião, eu pensei que a gente fosse estudar a história da religião. Teologia. Mas não, assim. Só traziam doutrinas. Eram doutrinas. Eu não assisti, então eu não sei. Eu lembro bem. Eu fui liberado por conta que a minha mãe foi lá e exigiu que eu fosse liberado. E aí a gente ficava Eu lembro que ficava... eu era o único de família espírita, então eu ficava junto com os evangélicos. Você era macumbeiro? Macumbeiro. Eu ficava numa outra sala com essa galera, a gente não podia ficar... Não era recreio. A gente ficava lá, pegava um caderno e estudava alguma outra matéria. Ficava lá isolado, né? Porque isolado. Não podia. Muitos alunos lá onde eu estudei também passavam por isso. E era complicadíssimo, né? Porque, assim, infelizmente, hoje eu prefiro, dentro desse aspecto, eu prefiro hoje, como eles resolvem essa questão hoje. Nem sei como é hoje. Eu acho que hoje não existe mais isso. Evoluíram tanto. Eu acho que não tem mais aula de religião. Eu acho que evoluíram muito, né? É até bom perguntar, né? Galera aí nova, o que vocês têm aula de religião ainda? Deixa nos comentários aí. Porque a gente não sabe, a gente está falando da nossa época, né? Eu não estudo há muitos anos. Na nossa época eu me lembro, cara, de uma situação, aula de educação sexual. Eu nunca tive, eu era doido para ter. Eu tive. E o seguinte, quando mostravam um órgão no livro, desenhado, não era foto, não. O órgão sexual feminino, ok. O órgão sexual masculino, meu camarada, causava uma confusão em sala de aula. Tinha pai de aluna, pai de aluno reclamando que o professor tava... Então, sabe? Outras épocas. Então, é isso que não dá pra comparar o humor daquela época com o humor de hoje. Não dá. Porque era essa a nossa realidade. Entendeu? Então, pra você pegar um cara de, sei lá, 20 anos de idade hoje, fazer um show de humor com Chico ou sem Chico, retratando aquela época, sem contextualizar como era aquela época, o cara não vai entender. Não tem como. Assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente era... Eu acho que a nossa época foi muito inocente. Acho que sim. Sabe, a gente era muito inocente. Eu acho que com 14 anos eu era totalmente moleque. Não, eu com 14 anos eu brincava na rua. Sim, eu também. Eu brincava de Jaspion. Sim, não, já. Changeman. Sabe? Então, não sei se eu brincava de Changeman. Eu soltava pipa, jogava bola de gude e só. Eu brincava de super-heróis. Garotada, 14 anos, hoje tá indo pro baile, né?
Não é? Eu com 15 anos, eu tive a minha primeira relação sexual foi com 15 anos. Sabe como foi? Sabe com quem foi? Não. Com uma revista que eu tinha achado na rua, uma revista... E ainda tinha uma revista que era desenhada, preto e branco. Não, caramba, não era nem uma foto, era um desenho. Um dia eu abri a gaveta do meu pai, por acaso, meu pai saiu, minha mãe saiu, ficou eu e meu irmão. Aí eu falei, do nada, veio aquele capetinha no meu ouvido e falou assim, vai no quarto do seu pai e abre a gaveta pra ver o que ele tem. Falei, tá bom, abri, não tem nada, continua procurando que você vai achar. Abri a outra gaveta, do nada. Quando eu abri a outra gaveta de baixo, que eu puxei por dentro, tinha uma outra gaveta. O Paraíso. Várias revistas pornográficas. Várias. A metade delas era aquelas revistas desenhadas. Tipo um mangá, sei lá. Tipo um mangá. Era um mangá pornô. Meu Deus. Até hoje aquilo me excita. Só pra ter uma ideia. Eu não sei se me excita, porque eu nunca mais vi. Mas quando ver, vai lembrar. Mas eu me lembro que pra comprar essas revistas, a gente tinha que arrumar um amigo mais velho. Você não comprava? De 18 anos. Isso aí. Pra ele ir na banca comprar pra gente. Porque na banca o cara não vendia. Não vendia. Eu vou te falar, eu fiquei encantado quando eu abri uma gaveta lá do meu pai e achei uma revista da Magda Kotroff. Eu lembro. Lembra dela? Lembro. Magda Kotroff. Eu pesquisei esses dias aí, a Magda Kotroff, ela tá com 59 anos, tá inteiraça. Magda Kotroff, um beijão. Você foi a responsável pelo meu início do amor solo. Eu tô tentando lembrar uma que fazia novela na Manchete. Na Manchete? Peraí. Maitê Proença? Não, ela fazia a Juma Marruá, a onça. A Juma Marruá. Eu tô tentando lembrar o nome da atriz. Ela foi capa da Playboy. Juma Marruá. Ai. Era selva amazônica. Ela era selva amazônica. Total. Cara, eu não tô lembrando o nome, eu não tô lembrando. Cara, esqueci também o nome dela, não era... Vamos pesquisar no Pesquisa. Vamos pesquisar, porque essa merece. Cara, outra geração, Oliveira, outras épocas. Esqueci o nome dela. Não, e outra coisa, detalhe, não sei se você lembra da nossa época, o que chamava... Cristiana Oliveira, isso aí, Cristiana Oliveira. Cara, eu não sei se pra você, não sei se você lembra disso. O que chamava a atenção da gente, dos meninos, não era o que a galera hoje gosta. Não. Sabe o que era? Tinha que ser peluda. Quanto mais chumaço de cabelo, mais a gente ficava encantado. Diferente. Por exemplo, rapaz, eu não sei você, mas na minha época de moleque, o que era o seio grande, né? Seio grande. O americano gostava de seio grande. A gente gostava de seio pequeno. Pequeno, cintura fina e o chumaço enorme. O chumaço. Quanto mais selva, melhor. Outras épocas, enfim. Outras épocas, cara. E aí, vamos voltar uns passos aqui. Vamos voltar uns passos. Vamos. O papo foi por um outro caminho totalmente diferente. Vamos lá, vamos voltar alguns momentos. E aí o teu projeto é rodar o Brasil, levando esse humor que envolve Chico, que envolve toda essa época. E me mostrando também um pouquinho. Porque eu também tenho a minha própria característica. Eu não sou Chico Anísio. Entendi. Eu não sou o Chico. Mas você já construiu personagens seus? Já. Bacana. Eu tenho vários personagens. Eu tenho uns 10 personagens já. Pô, nunca vi você fazer. Tá lá no meu canal no YouTube, que é o... O canal no YouTube você falou pra eu não olhar ainda. Aquele Lembre-se Disso já foi. Lembre-se disso. O meu canal do YouTube, que vale a pena qualquer um pesquisar agora, é o Fabiano Comediante. Esse canal eu faço stand-up, eu faço personagens. Eu criei uma cidadezinha chamada Malandrópolis. 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 Nessa cidade tem o prefeito, tem o casarão da Dona Santinha, tem o Brasilino, tem o Dindão, que tira muita onda com o Brasilino. Tem o Negruivo, que é o neto da Dona Santinha. Negruivo? Todos eu faço. Negruivo? Porque ele é tipo eu. Ele é um negro ruivo, não? Mais ou menos isso. O Negruivo é tipo eu sou filho de branco com preto. Então eu sou muito preto pros brancos e sou muito
branco pros pretos, entendeu? É uma coisa assim. Tem isso também? Tem. Porque tem umas coisas que eu não tô em lugar de fala. Sou branco. É. Mas a Yas Fiorello teve aqui, que é humorista, deve conhecer. Conheço. E ela tava falando que tem uma questão de colorismo. Tem. E que pra uns isso incomoda ela, que pra uns ela não é negra, pra outros ela é negra, e ela se identifica, ela se vê como negra. Então quando alguém diz que ela não é negra, isso incomoda ela. E eu achava que no Brasil isso não era uma realidade. Eu vejo muito isso nos Estados Unidos, tipo, Mariah Carey, talvez pro brasileiro ela é branca, mas lá nos Estados Unidos ela é negra. Então, eu achava que no Brasil já não rolava isso. Eu descobri com a Yas que tem colorismo aqui, que tem essa questão que você falou aí, que pra uns tu é negão, pra outros tu é brancão e por aí vai. Irmão, eu criei uma coisa na minha mente, assim, que eu brinco muito com os pretos iguais a mim e outros pretos diferentes de mim. Somos todos pretos, que é o seguinte, tem o preto primeiro tom, preto segundo tom, terceiro tom e último tom. Retinto. Todos. Somos todos pretos, mas temos tons. 50 tons de negro? 50 tons, são infinitos tons de negros. E vou te falar, inclusive, isso é maravilhoso. Isso é um pecado. Eu nunca sei se eu chamo de preto, de negro, o que pode, o que não pode. Porque antigamente não podia chamar de... Houve uma época que não podia chamar de preto. Só podia chamar de negro. Hoje eu vejo todo mundo chamar de preto. Mas eu não sei se eu posso ou se eu não posso, porque eu sou branco. Então a gente fica confuso, tem hora. Eu não sei, só sei que se tu me chamar pra beber, eu vou. Irmão, me respeitando, pode me chamar do que quiser. Não tem problema nenhum. O respeito tá acima de tudo. E eu não conheço. Ofende, né? Não, mas assim, eu não conheço a nomenclatura. Eu não conheço. Eu só sei do que eu vivi a vida toda. É porque tinha até um vídeo de um cara africano e tal, que mora no Brasil, em que ele falou da questão da simbologia, né? Porque tudo que é bom é comparado a preto. Então, café é preto. E negro é pejorativo, né? O navio negreiro. A coisa tá negra. Então, ele fez um vídeo que rolou num meme que rolou na internet sobre essa separação. E eu acho que, minha opinião rasa de quem não tá em lugar de fala, acho que não é o termo, é a forma com que a coisa é colocada. Uma vez eu estava saindo de um curso que eu fiz lá em Copacabana, eu estava com os amigos, e eu era o único preto do grupo. E estávamos todos rindo, uma alegria só, saímos de um curso maravilhoso. Aí veio uma madame, atravessando a rua, estávamos gargalhando. Eu era o único preto. Ela parou na minha frente. Por Deus, pela felicidade do meu filho. Ela olhou para mim e disse essa frase. Seu crioulo. Que isso, cara. E virou as costas e saiu. Meus amigos me seguraram. 190. Racismo. Seu crioulo. Porque eu estava rindo. Todos estávamos rindo escandalosamente porque a gente estava muito alegre. Mas ela olhou para mim. Aí é preconceito, então, totalmente. Poderia ser diferente. A pessoa, se uma madame para na minha frente e fala, ô, negão. Qual é? Qual é, negão? Coisa linda, negão. Que sorriso lindo. É mesmo, sabe o que eu quero dizer? É o contexto da coisa. Não importa. Ou então, ô, crioulo, que ô, crioulo gostoso, hein? Maravilhoso! Tô aí. Crioulo lindo. Caramba, que crioulo... Não veria eu não enxergaria racismo. Mas quando me agride... Não é o termo, é a forma com que é colocado. Quando eu chego para fazer um evento qualquer, e acontece isso muito, quando eu chego para fazer um evento e eu digo, boa noite, tudo bem? Tal, o pessoal da comédia já chegou? Não chegou não, ninguém me conhece. Eu sento e fico esperando. Quando chega um companheiro branco que senta, aí alguém traz o cardápio. Entendeu? A sutileza da coisa. Cara. Acontece isso comigo direto, acontece muito. Mas eu não abraço essa causa. Eu sempre puxo aqui essas questões. De novo, sou branco, não estou em lugar de fala. Mas eu vejo, não é só o preconceito de cor, é o preconceito de origem. Eu senti muito o preconceito de origem. O cara que veio lá do outro lado da poça, do interior de Magé, quando chegou em determinados locais...
em que o cara faz questão de te olhar e falar assim, você não era pra estar aqui. Aham. Tu tá aqui de intrusão. Isso aí. E quem não tem lugar de fala, mas quem é negro, passa por isso muito, muito mais. É uma parada que eu sempre tento puxar aqui. Porque Muito tem mais. gente que tenta descaracterizar o racismo no Brasil como se aqui não existisse racismo só nos Estados Unidos. E tem pra caralho, muita coisa. Muita coisa. Agora, eu não posso abraçar essa causa, porque senão eu vou olhar para todo branco com ódio. É, tem esse lado. Eu vou achar que todo branco tá tendo preconceito comigo e não é verdade. Mas Isso- aí é um certo sensação de perseguição, né? Aí eu acho E que eu vai não por outro tenho. viés. E eu não tenho. Porque eu falo bem, eu me coloco bem. Eu sou um cara bonito, eu me conheço. E mesmo que não fosse, né? Mas eu Se tu sou. fosse feio e Mas- negão, tinha que te respeitar do mesmo jeito. Mas eu sou bonitão. Então, eu sei. Com eu essa. sou bonitão. Então, eu sou um cara bonito, eu sou um cara que eu tenho presença. Mas eu sou bonito, não é dizendo que eu sou o máximo, não, porque eu me acho bonito e pronto. Eu sou um cara que tem presença. Se você não se achar, quem vai achar, né? Eu É, não vou. Vai. Vai. Eu não vou. Vai. Duvido que não vai. Então, eu sei que não é uma questão de ser bonito ou de falar bem, nada disso não. É uma questão de quem é preconceituoso, quem é racista e ponto. Não importa se você tem boa aparência, se você fala bem, se você... Se tem dinheiro ou não. Não importa. O racista, ele é racista. Ele não suporta outra raça. E aqui no Brasil, a raça mais em evidência, que sofre mais racismo, é o preto. Nós negros sofremos muito. Então não importa se eu sou primeiro tom, segundo tom, terceiro tom, quarto tom. Para os pretos, nós temos as nossas diferenças. Qual é, negão? Pô, tu é menos negão que eu, tal, pô, essa brincadeira. Sim, Nós. Mas para os brancos, somos todos pretos. sim, Não importa. concordo. Entendeu? Concordo. Acabou. Então, assim, vou te provocar numa situação. Provoque. Então, tu não acredita que quando o cara é negro e alcança um status social, financeiro, que ele não é tratado de forma diferente? Claro que é. Totalmente. Mas o Princip- preconceito tá escondido ali, né? Não, o preconceito ele não muda, ele não sai porque você se tornou um cara rico ou poderoso ou que está em evidência Mas o socialmente cara te falando. engole porque tu Claro tá... que tem que engolir. Te engole porque você Quantas tem grana. pessoas não engoliram o Agnaldo Timóteo? Muitas. O Pelé. Muitas. E assim vai ser. Eu não gosto do Pelé. Não tem nada a ver com cor. Mas aí não tem nada a ver com cor. Não tem nada a ver com cor. É por opção, tá? É uma história que é dele, particular dele. Mas quantos negros, quantos pretos... Agora, o Agnaldo Timóteo era um cara fantástico. O cara que descia do pedestal onde ele estava, em determinada época, ia pro Largo da Carioca, vender CD e autografar, porque não tava dando espaço para ele na mídia, e para fazer o ganha-pão dele, porque quem já fez algum sucesso não quer descer não, amigão. Não. E o cara descia, metaforicamente falando, sentava, botava uma mesinha de boteco no Largo da Carioca, uma cadeirinha de ferro, e ia vender o CD dele ali, autografar e receber as pessoas e falar com todo mundo. Fantástico, cara. Eu sei que se eu, por acaso, um dia me tornar uma celebridade, não almejo isso, tá? Se isso acontecer, é maravilhoso. Se não acontecer, também não tem problema nenhum, porque eu só quero o meu emprego, como eu falei pra você. Sim. Só quero meu emprego de humorista. Sim, você quer trabalhar com aquilo que você ama. Só isso. Mas se um dia eu me tornar uma celebridade, conhecido, respeitado, todo mundo... Sinceramente, eu não vou engolir esse lance do carinho, principalmente porque eu sei que em vários âmbitos... Pode falar. Carinho forçado. É. Né? Que eu sei. A gente sabe quando a pessoa realmente gosta de você. A gente sabe quando você é respeitado ou você está sendo bem tratado porque você tem alguma coisa. Pra dar em troca. É. A gente sabe, a gente sente. Não adianta. Eu vou falar dos negros, né? Todos os pretos sentem isso, sabem disso. E eu não... Será que os mais novos têm essa acho- maturidade de eu acho- perceber? Eu acho que os mais novos são mais espertos que os mais velhos. Será? Eu acho que eles são até mais espertos. É Sabe? porque às vezes também eu vejo muito o cara arredio. O cara acha que todo branco vai maltratar ele e eu falo isso. Isso eu falo com lugar de fala. Aham. Porque já teve situações do cara vir bater um papo comigo
E ele tá com 10 pedras na mão comigo porque eu sou branco. E eu não tenho um mínimo de preconceito e não tenho mesmo. Porque fui criado misturado ali. Acho que o suburbano, o cara que vem de outras realidades, essa coisa meio que se perde, cara. Porque tu tá ali misturado pra caraca. Cara, sabe Pode ser uma mera opinião, mas... Não, mas eu concordo com você e eu vou até além. Eu só percebi que eu era preto na 5ª série. Você percebeu que existia uma diferença? Não, eu percebi na 5ª série quando as meninas falaram pra mim: eu não vou namorar com o Fabiano porque o Fabiano é preto. Até então você era... Não, eu era igual, porque eu tava com o Agostinho, o Carlos Wallace, Evandro, todos brancos, meus amigos, vários negros, o Wilson, todo mundo. Nós éramos crianças... Moleques. É isso que eu tô tentando... Quando chegou na fase... Essa sensação que eu tô tentando passar. É isso aí. A gente não vê isso. Eu não percebia. Quando chegou na fase de tô gostando da menininha X, e ela era branca, linda, da turma, e aí eu ia a ela falar alguma coisa e a resposta era clara. Porque naquela época não tinha essa máscara. Não. Politicamente correto. Não. Era na lata. Só não vou... Eu queria namorar com você, queria saber a sua resposta. Não, minha resposta é não, porque você é muito pretinho pra mim. Caderninho de pergunta? É, isso aí, caderninho, isso aí. Caderninho de pergunta. Então, quando eu comecei a enfrentar isso, foi que eu comecei a perceber, eu sou preto. Por quê? Por que isso? Meu pai branco, minha mãe preta, eu falei, caramba... Você já tava eu não via nada disso na minha vida, eu não percebia nada disso na minha vida. Eu fui perceber quando eu comecei a ser rejeitado. Eu lembro de uma menina que chegou uma vez, tava eu e mais 3 Evandros, eu, Alexandre e Edilson. E Evandro, quatro meninos parados ali. Daqui a pouco chega a Célia, que era branca. Ela fez isso, 5ª série, ela fez isso. Você é bonito, você é bonito, você é bonito... Você não, você é feio, porque você é preto. Eu tive essa reação. Não entendeu, né? Quase chorei. Que te afetou, aqui, mas ó. Você não entendia o porquê não, ainda. Ali a ficha estava caindo. Existe racismo, existe preconceito. Mas nem todos os brancos são assim. Por quê? O Agostinho era branco leite. Sim. Andava comigo. Sim. Me abraçava toda hora. Fabiano, você é meu melhor amigo. O Evandro, o Alexandre, que era loiro. Então eu cresci sabendo que nem todos os brancos são assim. O racismo existe. Mas existe não, com certeza. Aquela pessoa que é racista. Não existe de todos os brancos. Mas é um assunto... E o que você falou tem todo sentido. O negro não pode cair naquela loucura de achar que todo branco é inimigo, porque todo branco tá querendo prejudicá-lo, sacaneá-lo, etc e tal. Ou tá querendo, quando o cara chega numa ascensão, porque eu tenho caras que eu convivo, que o cara tá num patamar muito acima de mim, financeira e em termos de sucesso e tal, e o cara acha, porra, esse branco tá querendo me explorar. Então, mas o preconceito existe, é um fato... não vai acabar, infelizmente. Não. E tá aí, a gente tem que aprender a conviver com ele. Tem que ter a alma aberta, irmão. Tem que ter a alma aberta. Pra mim é gente alma aberta. E enquanto não me fizer mal nenhum, eu não tenho nada contra você. Mas me fez mal, independente de racismo, me fez mal, pronto, acabou, daqui não passa. É isso. É isso. Cara, a gente já tá partindo pro final. Estamos quanto tempo aí, Rafael? 1h20, estamos já no finalzinho, estamos 1h20 aqui falando. Maravilha, maravilha. E eu sempre faço uma pergunta aqui, dentre algumas, mas essa eu sempre faço, que é o seguinte, tem uma galera que vai se inspirar em você, que tá, sei lá, em que patamar de querer viver de comédia, ou de arte, ou de qualquer situação, que tá vendo os fantasmas que você já viu lá atrás, vice-versa. Se o Fabiano hoje, e esse eu sei a idade cravada porque é a mesma da minha, o Fabiano hoje de 46 ou 45, dependendo da margem 46. Aí, 46 anos, pudesse dar uma dica pro Fabiano de 20 anos, que eu não sei o que estava acontecendo na tua vida com 20 anos, mas se você pudesse voltar com a experiência que você tem hoje, dar uma dica pro Fabiano de 20 anos, que dica seria essa? Estuda.
termina seus estudos, valorize a cultura, não desmereça isso, não perca o foco, corra atrás daquilo que você quer. O tempo passa muito rápido. E valoriza quem está do seu lado. Valoriza. Não sacaneie ninguém. Não puxe o tapete. Não olhe com maus olhos. Essa pessoa que está do seu lado vai ficar a vida toda se você não expulsar. Eu falaria isso para mim. Massa, cara. Puta recado. Teve um momento muito difícil na tua vida? Foi um momento mais difícil, profissionalmente ou pessoalmente, que sirva de exemplo para quem está assistindo. Assim, a audiência aqui do podcast, ela tá entre 24 anos, majoritariamente entre 24 anos e 45 anos. Uhum. O mais engraçado, já falei isso aqui, que quem tá na nossa idade não nos assiste aqui. Uhum. A gente está falando para uma geração mais jovem. Uhum. Então, assim, teve um momento muito difícil que sirva de inspiração para os nossos ouvintes? Vários momentos difíceis. Um dos piores momentos da minha vida foi quando me afastei da arte. Eu tinha 20 e poucos anos e larguei tudo para ir trabalhar no subemprego e estava muito mal, muito triste, muito largado, sem perspectiva de nada. Sabe? Aquele momento que você diz, pronto, acabou. Eu não vou fazer mais aquilo que eu sonhei quando era menininho. Vou viver nesse subemprego pro resto da vida. Pro resto da minha vida. Até que naquele momento apareceu esse meu amigo Luan Paranatinga, que você vai trazer aqui. E ele disse para mim, é uma covardia você ficar fora do teatro. E ele me resgatou naquela época e me resgatou agora também. Quantos anos tem isso? 20 anos, mais ou menos. 20 anos e agora ele, de novo, me resgatou um anjo duas de vezes novo. na tua vida. Luan Paranatinga me resgatou de novo agora. Foi ele que me pagou os primeiros cursos de comédia, que ele falou, assiste isso daí. Eu até fui negligente no curso e tal. Assiste. É uma covardia você estar fora da comédia. Foi o meu maior incentivador para voltar. É um talento perdido, né? Ele sempre achou isso. Ele sempre viu em mim o que eu não conseguia enxergar. Cara. É um irmão. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. O papo irmão, foi eu que agradeço. Maravilhoso. Deixa uma mensagem final aí pra galera que te assistiu até aqui, que quer acompanhar o seu trabalho, quem não te conhecia ou quem já acompanha, que com certeza você vai trazer uma galera para assistir aqui também. Então, deixa uma mensagem final. A câmera é toda sua, convida para os seus projetos, para suas coisas, para o teu canal, para o teu Instagram. Uhum. A câmera é tua. Bom, gente, então é isso. Meu nome é Fabiano Souza, nome completo Fabiano Pereira de Souza, e eu convido a cada um de vocês a procurar por mim lá nas redes sociais. Em todas as redes sociais você me encontra como Fabiano Souza Comediante. Eu tenho certeza que você vai gostar. O conteúdo é legal. Vai lá, dá uma assistida. Se você não gostar, não fique. Mas se você gostar, curta, compartilha, tá bom? Instagram, YouTube, TikTok, tudo. E vai ser um maior prazer receber você, porque eu costumo dizer para mim mesmo que os meus fãs não são fãs, são meus amigos. Pode ligar para mim, manda um direct, a gente bate um papo. Valeu? É isso. Obrigado, cara. Se você é jovem e quer assistir o Fabiano, quer acompanhar aqui, cara, e o que mais você quiser acompanhar aqui no Gravata Amarela, deixa no comentário, dá um curtir no episódio, compartilha com alguém que você acha que vai ser bacana assistir a história de vida do Fabiano, um pouco da história dele na comédia. Então, se você é jovem e está assistindo o episódio, fica com a mensagem final do Fabiano na voz do jovem. Pô, jovem é outro papo, é só chegar chegando. Valeu. Valeu, Fabiano. Obrigado, irmãozão, cara. Prazerzão te ver. obrigado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast.